Olá, aqui é o professor Vítor Araújo e vamos agora falar sobre como obter novas medidas a partir de outras e depois vamos falar de medidas geométricas. Então, se eu tiver uma medida exterior num conjunto, num espaço x e um ômega qualquer subconjunto de x, então a medida exterior restrita ao ômega, ou seja, a função que a μ estrela de E associa μ estrela de E interceptado com ômega, é uma medida exterior em ômega. Posso, na prática, fazer de conta que o x é igual a ômega, e os μ estrela mensuráveis são μ estrela ômega mensuráveis, interceptando apenas. A prova disto é um exercício relativamente simples e uma proposição interessante, que é o supremo da família de medidas. Se eu tiver uma família arbitrária de medidas exteriores, que não é necessariamente enumerável, μ estrela I, com I numa certa família de índices, no mesmo espaço x, então a medida μ estrela é dada como o supremo de μ estrela I, para todos os i's, para todos os índices i, supremo sobre todos os i's. Este supremo é uma medida exterior. Okay? Este é um exercício simples e útil para ter ferramentas para construir novas medidas a partir de medidas dadas. Uma outra forma de construir medidas, agora usando o ínfimo, é dada neste corolário, seja μ e estrela, de novo uma família arbitrária de medidas exteriores, onde os índices podem não ser numeráveis, no mesmo espaço x. Então existe uma única medida μ estrela, de tal forma que para cada E contido em x, a μ estrela de E é inferior ao ínfimo das μ estrela I de E. E para cada medida exterior, μ estrela em x, que satisfaça que a μ estrela de E é menor ou igual que o ínfimo das μ's, para tudo E em x, então a μ estrela de E é maior ou igual que a μ estrela de E para todo o x. Okay? Esta prova é um exercício usando a proposição anterior. De fato, nós estamos tomando aqui a μ estrela como sendo a maior cota inferior, né, das medidas μ estrela I. Certo? A prova aqui é um exercício usando a proposição anterior. Vamos agora falar de medidas em espaços métricos, como nós podemos construir medidas especialmente adaptadas a espaços métricos. Então será o método segundo de construção de medidas a partir de medidas exteriores. Então, esta proposição, que resume o método segundo, diz o seguinte: se me derem uma pré-medida numa família C de subconjuntos do espaço métrico XD, então esta função, que é a μ estrela de E, dada como o supremo para todos os delta positivos da μ estrela delta de E, é uma medida exterior. Onde, quem é que é a μ estrela delta de E? A μ estrela delta de E é o ínfimo das somas, né, das séries das medidas, das pré-medidas dos CIs, sendo os CIs coberturas de um conjunto E, mas eu peço que, né, o diâmetro dos CIs seja menor ou igual que delta. Este parâmetro delta estipula o maior diâmetro admissível para os CIs que eu posso escolher para obter coberturas. Então, vou obter coberturas com diâmetro delta pequeno. Okay? E depois eu faço o delta ir para zero, né? Bom, e tomo o supremo para todos os delta possíveis. Então, isto me dá uma medida exterior, pelas proposições anteriores, e cada μ estrela delta é certamente uma medida exterior, por construção. Okay? E a μ estrela aqui passa a ser uma medida exterior. Essa medida exterior, deste jeito, em espaços métricos, ela tem propriedades especiais. Então, nós podemos escrever μ estrela de E como o limite da μ estrela delta quando o delta vai para zero, okay? Uma vez que o delta, a μ estrela delta, é como função de delta, é sempre uma função monótona não crescente. A prova da proposição se resume a duas observações. Primeiro, a restrição de tau à família C delta dos elementos de C com diâmetro máximo delta é uma pré-medida, e a função μ estrela delta é a medida exterior induzida por tau restrita a esse C delta pelo método 1, pelo método primeiro. Okay? Segundo, μ estrela é o supremo de uma família de medidas exteriores e, portanto, é uma medida exterior, pelo que nós falámos antes. E isto prova, né, a proposição.
Então, uma medida exterior é M estrela definida no espaço métrico, xd, diz-se uma medida métrica se acontece que a medida exterior da união de dois subconjuntos A e B é igual à medida exterior de A mais a medida exterior de B, portanto eu tenho uma aditividade, para qualquer par de subconjuntos que sejam positivamente separados, ou seja, a distância do A para o B, o ínfimo das distâncias entre todos os pontos de A e todos os pontos de B é estritamente positivo. Isto é mais forte do que dizer que A e B são disjuntos, né? Eles não são só disjuntos, mas eles são positivamente separados. Então, positivamente separados implica que vale a aditividade, a medida M estrela de A reunido com B é igual à soma da M estrela de A com M estrela de B. Isto acontece se a medida for métrica, por definição. Okay? Então, em geral, acontece o seguinte: toda a medida exterior no espaço métrico, construída pelo método segundo, é uma medida métrica, automaticamente. O método segundo dá-nos sempre medidas métricas. E, além disso, todos os conjuntos fechados são M estrela mensuráveis, automaticamente. Né? Portanto, todos os borelianos são mensuráveis, porque os mensuráveis, né? O conjunto dos mensuráveis é fechado por complementos, né? Então todos os fechados são mensuráveis, logo todos os abertos são mensuráveis. Né? E, portanto, todos os borelianos, né, que vão estar contidos nessa sigma álgebra vão ser mensuráveis. Portanto, a vantagem das medidas métricas e a justificativa para o estudo do método segundo é que os conjuntos naturalmente associados à topologia do espaço métrico, os borelianos, são automaticamente mensuráveis pelas medidas obtidas desta maneira. Então nós temos uma máquina para gerar medidas que contêm no seu domínio os borelianos. Veremos que estas medidas métricas admitem também a aproximação de medidas de conjuntos pelo interior, além da aproximação por coberturas que está explícita na definição. Como é que nós mostramos que vale, né, aquela propriedade que a medida é sempre métrica neste caso? Temos dois conjuntos positivamente separados. Então a distância de A até B é maior que delta. Então, em particular, eles são disjuntos. A intersetado com B é vazio. Então, vamos considerar o caso apenas em que M estrela de A mais B, M estrela da união, né, é finita. Tá? Se ela for infinita, não há nada a provar. Tá? Vamos então provar que o M estrela de A mais B é maior ou igual que M estrela de A mais M estrela de B. A desigualdade inversa é sempre verdade. Né? Porque é uma medida exterior. Portanto, tomemos um epsilon positivo, seja CI, uma cobertura da união, A mais B, com elementos de C delta sobre 4, em que o delta vem desta distância entre os dois. Né? De tal forma que a série do estado CI aproxima a medida, portanto é menor ou igual que M estrela de A mais B mais epsilon. Okay? Uso a definição do M estrela de A mais B como o ínfimo das somas dos taus sobre as coberturas. Então observamos o seguinte: se o CI intersecta o A, então o CI não intersecta o B. E vice-versa, se o CI intersecta o B, então o CI não intersecta o A. Porquê? Bom, porque cada CI tem diâmetro menor que delta sobre 4 e a distância de A até B é maior que delta. Okay? Então se o CI intersecta o A, significa que ele, como o diâmetro é menor que delta sobre 4, então ele não pode chegar no B, né? E vice-versa. Se eu escrever... vamos usar esta notação. Eu escrevo CIW igual a CI, se o CI intersecta o W, e CIW igual a vazio se o CI não intersecta o W. Okay? Para qualquer W. Então, com esta notação, temos o seguinte: a somatório do tau de CI pode ser separado entre os somatórios dos taus de CIA e o somatório tau de CIB, por causa da relação aqui em cima. Né? Portanto, ou ele intersecta, cada CI ou intersecta o A ou intersecta o B e não intersecta nunca simultaneamente os dois. E isto, por construção, é menor ou igual que M estrela de A reunido com B mais epsilon. Mas então, acontece que o CIA é uma cobertura de A e o CIB é uma cobertura em B, e ambas têm diâmetro menor que delta sobre 4. Ou seja, eu posso pegar nesta cobertura e separá-la em duas coberturas, uma de A e uma de B. Concluímos então que o M estrela delta sobre 4A mais o M estrela delta sobre 4B é menor ou igual que M estrela A mais B mais epsilon. Porquê? Porque este somatório é maior ou igual que o M estrela delta sobre 4A. Porque isto, o CI de A é uma cobertura
em C delta sobre 4. Então, por definição, não é? Isto é maior ou igual que o ínfimo sobre todas as coberturas de A, né, com diâmetro menor que delta sobre 4, que é o M estrela de A índice delta sobre 4. E aqui, analogamente, isto é maior ou igual que o M estrela delta sobre 4 de B. Tá? Então, esta soma é menor ou igual que a expressão que nós tínhamos anterior. Como isto vai valer, né, para qualquer delta suficientemente pequeno, ou seja, o delta que eu tomei, né, ele é um minorante para a distância entre A e B, mas se eu diminuir um pouquinho mais o delta, continua sendo minorante, qualquer delta isto continua sendo verdadeiro. E concluo que, como isto vale para todos os deltas arbitrariamente pequenos, então vale para M estrela de A e M estrela de B. Okay? Posso substituir isto por M estrela de A e de B, uma vez que eu defini, né, o M estrela de A e B como o sup, portanto eu sei que aquilo decresce. Tá? E finalmente, como o epsilon é um positivo qualquer, provamos que, né, M estrela é uma medida métrica. Okay? Provamos a desigualdade M estrela de A mais M estrela de B é menor ou igual que M estrela de A mais B, certo? E temos a desigualdade inversa automaticamente, logo temos a igualdade e M estrela é uma medida métrica. Certo? Porquê é que todo fechado é mensurável? Né? Bom, tomemos um conjunto fechado. Basta provarmos, chamemos-lhe F. Basta provarmos que para todo subconjunto E de X, com M estrela de F finita, vale, né, a desigualdade característica da mensurabilidade. Queremos provar que o F é mensurável. Então, mas acontece que estes conjuntos AN, okay, que são os conjuntos que estão longe de F pelo menos 1 sobre N de distância, né, eles são conjuntos positivamente separados de F, claro, né? Conjunto dos pontos que distam de F mais do que 1 sobre N, maior ou igual que 1 sobre N, são abertos e são encaixados. Tá? O A1 está contínuo A2, está contínuo A3, etc. Tá? E mais ainda, a união deles é o complementar do F. Bom, de facto, para eu garantir que eles estão abertos, eu precisaria de colocar aqui maior, estritamente maior. Então, M estrela de E pode ser escrita como M estrela de E interceptado com F mais E menos F, claro. Isto é maior ou igual que M estrela de E interceptado com F mais E menos AN, porque o AN, né, é um pedaço de uma união que vai crescer para x menos f, então é um pouquinho menor, né? E como estes dois conjuntos que estão aqui dentro, eles são positivamente separados, eu posso passar para a soma. Então fica M estrela de E mais f com M estrela de E menos AN. Isto vale para todo o N, né? Resulta que, como isto vale para todo o N, eu posso manter a desigualdade. Isto aqui é uma constante e aqui eu coloco o sup de tudo isto. Né? Finalizamos a prova se mostrarmos que o M estrela de E menos F, né, que é exatamente o M estrela desta união, é interceptado com a N, para todo o N, é conhecido com este supremo. Aí nós podemos substituir isto aqui, né, por isto e prova, e terminaria a prova. Okay? Bom, agora notemos o seguinte: M estrela de E menos F é igual a M estrela da união de E interceptado com a N, é maior ou igual, é sempre maior ou igual que M estrela de E interceptado com a N, para cada N, né? E portanto o M estrela de E menos F é maior ou igual que o supremo do M estrela de E interceptado com a N sobre N, né? O supremo sobre N. Para a desigualdade reversa, vamos considerar os anéis alternados, né? Ou seja, vou considerar o D1 como sendo o A1, o Dn como sendo o An menos o An menos 1. E notemos que o Dn mais K é positivamente separado de Dn para cada K maior ou igual que 2. Ou seja, o A1, né? O A1 é separado do A3. Né? O A2 é separado do A4. Okay? Nós vamos usar isto agora.
Então temos que o E interceptado com A2N pode ser escrito como E interceptado com a união de D2K, de K de 1 até N, juntamente com a união de D2K menos 1, também de 1 até N, com K de 1 até N. Okay? E como a medida exterior M estrela é métrica, para R ou para R menos 1, nós obtemos que estas medidas, D2K mais R interceptado com E, somando de 1 até N, para R igual a 0 ou R igual a 1, né? R igual a 1, passam a ser dominadas por M estrela do E elevado a N, por construção, né, esta soma, e isto é menor ou igual que o supremo do E interceptado com AI para todo I. Logo, estas somas infinitas, né, estas séries são somáveis. Tá? Portanto, a série completa é somável, E interceptado com DK para todo K, e segue que a M estrela da união, né, passa a ser igual a esta união é interceptado com o yn mais o E interceptado com os dk's para k maior que n. Okay? E isto, pela monotonia, isto é menor ou igual que a M estrela de E interceptado com a n mais o resto desta série, da M estrela do dk, que por sua vez, né, isto aqui com certeza é menor ou igual que o supremo, de M estrela é interceptado com a i para todo o i, e aqui temos de novo o resto da série. Né? Mas agora observemos que o resto, uma vez que esta série é somável, este resto vai para zero quando era para infinito, e isto aqui fica constante. Então eu concluo que, né, tudo isto fica, né, dominado. Né? Ou seja, o M estrela da união, de fato, vai ser este supremo, como eu queria. Portanto, se termina a prova do teorema, pois os fechados são mensuráveis, os mensuráveis são uma sigma álgebra, então os complementares dos fechados também estão na sigma álgebra dos mensuráveis e, portanto, temos os abertos, etc. Assim, a sigma álgebra dos mensuráveis para uma medida estereométrica contém todos os elementos da sigma álgebra de Borel do espaço métrico X. Portanto, esta é uma das razões para construir certas medidas pelo método. Segundo, para garantir certos subconjuntos interessantes do ponto de vista topológico e da análise, né, para garantir que esses subconjuntos sejam automaticamente mensuráveis. Então, uma medida estereométrica construída pelo método segundo via uma certa pré-medida tal sobre uma certa família C de subconjuntos X é necessariamente C sigma delta regular. Isto segue de resultados anteriores. Como corolário, se tiver uma medida estereométrica construída pelo método segundo via uma certa pré-medida sobre uma família C de subconjuntos de X, e se a C é formada pelos abertos, então automaticamente a M estrela é G delta regular, ou seja, os abertos são G, então a M estrela passa a ser obtida, podemos aproximar a medida de qualquer conjunto por interseções inumeráveis de abertos. Okay? Isto também segue de resultados gerais que nós vimos anteriormente. Em seguida, nós falaremos sobre a existência de conjuntos não mensuráveis para a medida de Lebesgue na reta.